Pois bem, nós estamos então na quarta etapa da audiência de instrução e julgamento. Então, relembrando, a primeira etapa é a realização do pregão, a segunda etapa é a tentativa de conciliação das partes, a terceira etapa é a renovação dos pontos controvertidos. Agora, a quarta etapa é a produção da prova oral. E ela segue uma série de desdobramentos. Então, primeiro, serão ouvidos os peritos ou assistentes técnicos presentes. Relembrando para os senhores, para que isso aconteça, é necessário que a parte, diante do laudo apresentado pelo perito, solicite esclarecimentos em audiência. Então, para isso, ela tem que apresentar para o juiz uma petição acompanhada dos quesitos de esclarecimento, solicitar que o perito esteja presente em audiência. Daí o perito será intimado, preferencialmente por meio eletrônico, com até 10 dias de antecedência da audiência, para que nela ele compareça e lá responda aos quesitos de esclarecimento previamente formulados. Caso essa providência não tenha sido solicitada, essa formalidade não tenha sido observada, a próxima etapa é a coleta do depoimento pessoal das partes. Primeiro, o juiz colhe o depoimento pessoal do autor, então só poderão dirigir perguntas para o depoente o advogado, o juiz, o advogado da parte adversária, que é o réu, e o representante do Ministério Público, se presente. Enquanto o autor estiver depondo, o réu será retirado da sala de audiências. Ele não pode acompanhar o depoimento do autor para não preparar as suas respostas. Findo o depoimento do autor, o réu é inserido na sala de audiências e aí colhe-se o depoimento pessoal do réu. Nessa oportunidade só poderão formular perguntas para o réu o juiz, o advogado do autor e o representante do Ministério Público, se presente. Uma hipótese que nós temos que abordar aqui, porque é factível, é no caso do réu ser réu e estar advogando em causa própria. Então, como parte, ele não pode assistir ao depoimento do autor e, como advogado, ele tem o direito de estar presente para inquirir o autor se necessário. Então, diante dessa realidade, a solução que se apresenta como mais razoável é o juiz inverter o depoimento das partes. Então, se o réu for réu e ao mesmo tempo estiver advogando em causa própria, e se for o caso de se colher o depoimento pessoal das partes, o juiz primeiro vai ouvir o depoimento pessoal do réu, retirando o autor da sala de audiências. Findo o depoimento do réu, o juiz então colherá o depoimento do autor. Para evitar qualquer alegação futura de invalidade processual, o juiz faz constar essa condição na ata, no termo de audiência, e a concordância das partes com a inversão. Fim do depoimento pessoal, nós passamos então para a produção do depoimento das testemunhas das partes. Primeiro serão ouvidas as testemunhas do autor, depois serão ouvidas as testemunhas do réu. Os senhores bem sabem que o rol de testemunhas do procedimento comum ele pode ser composto de até 10 testemunhas, sendo que, se todas forem depor sobre o mesmo fato, o juiz ele pode limitar a oitiva de até 3 testemunhas para cada parte. Então, se todas forem depor sobre o mesmo fato, o juiz pode limitar a oitiva a 3 testemunhas.
Então, como eu disse, né, inicia-se o depoimento das testemunhas, primeiro ouvindo as do autor e depois ouvindo as do réu. Né, nesse momento, né, pode acontecer um incidente processual muito importante, que é o da arguição de contradita, né, que eu vou comentar com os senhores em instantes.